Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. E a você que nos assiste pelas redes sociais, que maravilha mais uma vez estar contigo. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que veio da parte do Senhor ao meu coração para trazer hoje. Então, se você puder, pegue a tua Bíblia também e acompanhe. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Josué, capítulo de número 9. O tema da mensagem: decisões sem Deus traz consequências que atravessam gerações. Vou repetir: decisões sem Deus traz consequências que atravessam gerações. Vamos ler. Ou acompanhe comigo, provavelmente vai estar aí no telão. Josué, capítulo de número 9, a partir do verso de número 1. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Olha, amado, preste bem atenção nessa história, tá bom? Porque isso acontece nos dias de hoje. Verso 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E foram ter com Josué no arraial, a Gilgal, e lhes disseram, a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, fazemos aliança convosco? Então disseram a Josué: olha a mentira, somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus. Porquanto ouvimos a tua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, e rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciões, ou nossos anciãos, e todos os moradores da terra, nos disseram: tomai convosco provisão, alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos, quando os enchemos de vinho, ei-lo aqui já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias também já envelheceram.
por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué, preste atenção no verso 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança, de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partiram os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao terceiro dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhes faremos: conservaremos-lhes a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam. E se tornaram rachadores de lenha, tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes já lhe havia dito. Chamou-os Josué e disse: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a teu servo Moisés, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo te parecer bom e reto. E assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação, para o altar do Senhor. Até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Desocupe as suas mãos. Querido Deus e Pai, a palavra foi lida e precisamos esmiuçar ela, saber o que ela traz para nós, para que isso possa operar também em nossa vida. As bênçãos, Senhor, para não cairmos nas mesmas ciladas, porque sabemos que todos os dias, Senhor amado, surgem atrativos que tendem a nos fazer, meu Pai amado, errar contra o Senhor. E por conta desses erros, muitas vezes, Senhor, caímos em cilada e recebemos sobre nós coisas terríveis que muitas das vezes não entendemos. E muitas das vezes levamos e colocamos a culpa no Senhor, que não é Deus, que nos abandonou, quando na verdade, meu Pai, são os nossos atos que causam muitas dores e desilusões. Então eu te peço, usa-me com sabedoria, coloque as palavras em minha boca e ministra o coração do teu servo e da tua serva, para a glória do teu nome. Amém? E graças a Deus. Então você pode aplaudir ao Senhor, se assente, fique à vontade. Glória a Deus. Queridos, você viu a história, você ouviu aqui a história. Josué e os líderes de Israel estavam vivendo vitórias após vitórias. Estava tudo dando certo, tudo maravilhoso.
Tudo estava de acordo com a promessa do Senhor. Quando ele fala lá em Josué, no capítulo de número 1, não vou ler, só para você entender, Josué, ele recebe do Senhor uma palavra dizendo: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora você vai assumir. Agora você é quem vai fazer passar esse povo. Ser forte, corajoso, se desvie de todo mal, porque tu farás esse povo prosperar. Apenas obedeça. Eu estou falando aqui nas minhas palavras, tá bom? Mas é mais ou menos isso que está escrito lá. Apenas obedeça, não se desvie. Porque assim como eu fui com Moisés, eu também vou ser com você. Também vou ser com você. Te farei prosperar. E Josué, ele recebe essa palavra. Porque ele tem uma promessa de alcançar a vida eterna. A vida eterna, desculpe. Ele tem a promessa de alcançar a terra que mana leite e mel. A terra da promessa. Israel, né? E o Senhor, amado, faz de tudo para que eles vençam. Mas o Senhor, ele deixou claro: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Bem, os moradores das cidades que estavam além do Jordão ouviram falar do que aconteceu em Jericó, em a cidade de Ai. E nessa cidade de Ai tem até uma história também, né? De desobediência, não por parte de Josué, mas por parte, aliás, da cidade de Ai, não, a cidade de Jericó. Como eu disse, eles tomaram, né, dos despojos daquela guerra e acabou causando sobre o povo de Israel algo terrível, uma maldição. E quando Josué vai ao Senhor procurar saber, porque Josué, assim como qualquer um de nós, né, oramos ao Senhor, diz: Senhor, por que tudo isso? Por que está acontecendo isso? Senhor, eu estou buscando o Senhor. Senhor, eu sou fiel ao Senhor. Senhor, eu não entendo. Porque o Senhor deixou eu passar por uma situação dessa. E muitas das vezes nós não sabemos fatos que aconteceram lá atrás. Às vezes por uma distração até sua mesmo, até nossa. A gente esquece, né? Como diz, né, um velho deitado: quem bate, esquece. Mas quem apanha, não. Não é? E, amado, às vezes nós batemos. E o Senhor se chateia, o Senhor fica triste, o Espírito Santo se entristece. Puxa, eu quero abençoar, eu quero fazer progredir, eu quero fazer eles crescerem. Mas não ouvem a minha palavra, não colocam em prática a minha palavra. E eles mesmos estão sofrendo. Então, isso foi com eles, num descuido momentâneo, um descuido espiritual. Eles tomaram uma decisão sem buscar o Senhor, sem consultar a Deus. Amado, o que você veio fazer aqui na igreja, além de adorar e louvar, você veio consultar ao Senhor. E como instrumento nas mãos de Deus, Senhor, me levanta para instruir a vocês a tomarem certas decisões. Por conta de decisões tomadas errado, a terra sofreu a maldição, o mundo sofre a maldição, mas, pelo amor de Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, foi que Cristo Jesus veio nos libertar. Por isso Cristo teve que morrer em nosso lugar. Por isso a importância de nós aceitarmos o sacrifício de Cristo por nós. Servindo, louvando, adorando, sendo fiel ao Senhor. Porque sem esse sacrifício, não sobraria ninguém. Talvez nem nós existiríamos mais. Não é? Então, muitas das vezes isso acontece conosco. Um desvio, um descuido. Conhecemos a palavra de Deus e é importante conhecer a palavra de Deus.
para nós tomarmos as decisões. Então eu vou a Deus, eu vou em oração, eu vou pedir para o Senhor, Senhor, o que eu devo fazer antes de fazer? E você vai ver aqui, amado, que eles acabaram sofrendo as consequências. Você vai ver no andamento da história. Nem toda derrota vem de fraqueza. Algumas vêm de decisões precipitadas. Ah, será que eu não tenho fé? Será que eu não tenho Deus? Não, você tem fé e você tem Deus. Você tem fé e você tem Deus. Mas decisões precipitadas causam males. Mas e o Deus que perdoa? Sim, Ele perdoa. Mas a causa não tem como evitar. Eu sempre falo aqui brincando. Sobe no 10º andar de um prédio, pula de lá, no meio do caminho se arrependa. Você acha que você vai se livrar de morrer, de quebrar-se? Não tem jeito. Causa e efeito. Então o Senhor perdoa. Se você realmente está arrependido. Mas muitas das vezes, amado, não tem como o Senhor livrar da causa. Porque o Senhor está avisando, não faça. Olha o que o Senhor diz, né? Eu li aqui na hora da... Com maldição sois amaldiçoados. Que maldição? O que eu causei? Eu tenho que assumir isso. Foi eu. Eu não ouvi a voz do Senhor. Eu não pedi conselho ao Senhor. Eu preferi ouvir a voz do inimigo. Então, por isso, amado, que nem toda derrota é de fraqueza. Ao contrário, são decisões que nós tomamos. E uma decisão errada pode gerar consequências que vão além de gerações. Ninguém gosta de ouvir isso, né? Maldição hereditária. Amado, a maldição hereditária ela é uma verdade. Porque se a terra foi amaldiçoada e precisou Jesus se entregar por mim e por você, obviamente as consequências daquela terra sem Cristo estaria continuando. Toda maldição. Toda maldição. Então o Senhor, Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu vim buscar e salvar os que se havia perdido. Porque a maldição sobre a terra ainda está por aí. A Bíblia diz, o que ele falou para Adão, né? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Fala a verdade, amado. A gente trabalha. Trabalhar é bom. Porque quando o Senhor fez todo o jardim, Ele diz apenas, olha, vocês vão regar, vocês vão cuidar e vão colher. Só isso. Todo o trabalho foi meu. Mas por conta da desobediência, a terra se tornou maldita. E eis aí, amado, o que nós ouvimos no noticiário é resquício. É o que está acontecendo no mundo. Então, o que me resta? Eu preciso aceitar Jesus para ser salvo. Eu vou enfrentar as guerras, as lutas, como nós cantamos aqui. Eu vou enfrentar. Mas Deus te dará força, Deus te dará armas poderosas em Deus para vencer as guerras. Amém, queridos? Então, quando nós costumamos, quando nós não consultamos a Deus e colocamos em prática, nós podemos ser enganados. Então eu volto a repetir, conhecereis a verdade,
Te libertar quer dizer o seguinte: eu vou te livrar dos enganos de Satanás. Porque Satanás, amado, ele ainda usa os mesmos artifícios que ele usou com Jesus. Satanás vai usar os mesmos artifícios que ele usou com Adão e Eva. Se você for ver lá na história, eu não quero entrar no mérito, mas ele troca uma palavra, e Eva acaba caindo na cilada. Ele fala para Jesus: se prostrado me adorares, tudo que você vê é meu. Seu? É meu. E de fato, na verdade, era, né? Porque no Éden, o homem entregou de bandeja para Satanás a antiga serpente, que agora é um grande dragão. Os gibeonitas fingiram ser de uma terra distante. Essa é a história. Eles sabiam que o Josué, junto com aquele povo, ia tomar a terra que eles estavam ocupando. E que todos iam ser destruídos. Como Josué fez com Jericó, fez em Ai, quando resolveram lá a questão. Então eles se amedrontaram. E eles eram inimigos. Porque o Senhor já havia ordenado que todos deveriam morrer. Todos os inimigos do povo de Israel deveriam morrer. Então eles criam uma estratégia. Eles inventam uma história. Eles pegam pão já duro, roupas velhas, suadas, sandálias já rasgadas, odre de vinho velho, rouco, com rachaduras, e vai lá fazer uma aliança com o povo de Israel, dizendo: não, nós não somos desse povo aí, nós somos de uma terra totalmente distante. Sabe aquele negócio da China? Que você fala: ah, isso aí vai me dar dinheiro, isso aí é um bom negócio. Sabe aquela menina com corpo de violão? Você fala: ah, estou apaixonado. Aquele loirinho dos olhos azul, barriga de tanquinho, assim igual o meu, barriga de tanquinho. Ah, aí vai para o pai, e o pai diz: olha, isso aí não é do meio do nosso povo, não faz parte do nosso povo, não está conosco. Ah, mas eu amo tanto, ah, ele é lindo. Ah, amado, o amor é cego, né? Aquele negócio que você diz: não, sabe aquele vendedor que vende uma camisa, o turco, né? Que insiste para uma pessoa comprar uma camisa na loja e a mulher pergunta a que vai comprar: mas essa camisa é boa, ela não estraga, ela não encolhe. O turco diz: mas claro que não encolhe. Camisa perfeita. E ele vende a camisa. No dia seguinte, na primeira lavagem, a camisa fica aqui, ó, o umbigo aparecendo. E ela comprou para o menino. Lá vem a mãe com o menino. Anda, vamos lá naquele turco. Quando chega perto do turco, o turco não é bobo, Satanás não é bobo. Ele diz: nossa, que maravilha, como esse menino cresceu. Satanás é assim, amados. Ele tenta tirar o dele da reta. Ele procurará um meio para dizer que é você. E quantas pessoas choram, quantas pessoas, amado, vivem chorando, amargurado. E muitas das vezes Satanás procura fazer você acreditar que o problema é você. Lembre o que eu falei? Às vezes a questão não é falta de fé. E não é de servir a Deus. Porque, e lamentavelmente, há muitos cristãos que fazem coisas erradas, não obedecem, não ouvem a palavra, não põem em prática e acaba sofrendo as consequências dela. E insiste muitas das vezes no erro, não se arrepende.
Muitas das vezes prefere sair da presença do Senhor. E às vezes acha que é a igreja, acha que é o pastor, acha que é... Não! A pessoa, ela fica cega. A Bíblia diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Aleluia! Então Israel analisou apenas o que estava diante dos olhos. Está vendo esse pão? Está vendo essas vestimentas? Viemos de uma terra distante. E o que eles fizeram? Fizeram promessa. Fizeram a aliança com esses homens que estavam enganando o povo de Israel. Automaticamente, eles acabaram indo contra Deus. O verso de número 9, vamos ler aqui. Verso 14 diz assim: responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Eles falaram, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai ser destruído. Então, o que esse povo fez? Acabaram fazendo aliança. No verso 11, pelo que os nossos anciões e todos os moradores da terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei, somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. E estes, nosso pão, tomamos das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. Ou seja, era para tentar, tudo estava armado para enganar o povo. Eu acredito que você já fez negócio assim. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Quem não já fez negócio assim? Puxa, eu achei que ia ser um bom negócio. Então, o que eles fizeram? Os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Já foram, fizeram uma aliança. O que isso, amado, traz para nós? Nem tudo que aparência está correto tem origem divina. Esse negócio é da China. Pastor, o senhor precisa ver. Veio na minha mão. É claro que Satanás sabe, amado, o que você precisa, o que você necessita. Quantas vezes você abriu a boca para falar? Quantas vezes você abriu a boca para, muitas das vezes, até amaldiçoar? Quantas vezes você abriu a boca para dizer, eu não aguento mais, essa situação? É aí onde Satanás ouve. É aí onde Satanás, ele percebe que isso está te chateando, que vai te tirar da presença do Senhor, e é aí que Satanás vai trabalhar. A Bíblia diz que o que sai da boca contamina, não que entra. Então, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de você mostrar para Satanás o que está te chateando, fala com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Deus que te ouve em secreto vai responder, vai te abençoar. Coloca nas mãos do Senhor, porque quando você está na presença do Senhor, amado, as portas se fecham. Satanás não vai ouvir. Amém, querido? Então não se iluda. Pastor, mas você precisa ver, veio como uma luva. Mas isso talvez, não vem de Deus. Talvez Deus não está nesse negócio. Talvez você está assinando um contrato, você está fazendo uma aliança, que não é do agrado do Senhor. E acredite, está na Bíblia. Está na Bíblia. Então nem toda oportunidade é de direção divina. E acredite, a aparência, ela não substitui a oração, a palavra do Senhor. Eu nem ia falar sobre isso, mas eu lembrei de Jeremias. Né? Esse camarada aí, ele só profetiza o que não agrada. Mas era o certo. Não vamos consultar esse camarada não, que ele só fala para nós o que não agrada. Muitas pessoas, deixam de entregar a vida para Jesus,
porque não quer pôr em prática aquilo que a palavra de Deus ordena. E acaba sofrendo as consequências. Então, o que acontece? Decisões sem Deus geram alianças perigosas. Eu entrei de sociedade. Eu me casei. Lembra de Sansão e Dalila? Olha um grande exemplo aí. Dalila toda jeitosinha. Dalila era a mulher dos sonhos de Sansão. Mas por trás havia um golpe de Estado. Ela queria destruir ele. Ela estava, não sei se a palavra é, mas como nada. Não sei de onde vem essa palavra. Estava em aliança com os inimigos para tentar descobrir de onde vinha a força de Sansão. E ele caiu na cilada. E ele era um nazireu. Ele não podia certas coisas. Mas ele acabou abrindo para Dalila o que lhe tiraria a força. Na verdade, não era o corte do cabelo. Era desobediência a Deus. O cabelo era apenas um pretexto. Assim também, amado, é a aliança que nós fazemos. É um negócio maravilhoso, tudo pintado de cor-de-rosa. Mas você consultou a Deus? Você falou com o Senhor? Você tomou a decisão pela palavra? Você esperou o tempo de Deus, como eu preguei? Sexta-feira, foi sexta, gente? Quem estava aqui? Alô? Sexta, né? Palavra tremenda. Convidei muita gente para vir ouvir essa palavra. Mas não deu, né? Então, muitas das vezes nós caímos na cilada pelo atrativo. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Acompanhem comigo, dizendo, olha o que ele diz. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Ou que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, que união pode haver? Pastor, eu arrumei uma namorada, mas ela não é crente. Mas, pastor, ela é linda. Aliás, as pessoas quando me vêm procurar, pedir a bênção, saber, pastor, você acha que eu devo namorar ela? Já está beijando. Quando chega em mim, já está beijando. E às vezes eu digo, não, você acha que vai parar de beijar? Não vai nada. Pastor, mas ela é cheirosa. Pastor, que olhos lindos. E não é cristã. E Paulo está alertando aqui. Amado, a palavra de Deus sempre alerta. Que união pode haver entre o incrédulo e o santuário de Deus que é você? Deus vai preparar a lindona, o lindão, o bigode certo. Em Deuteronômio 22:10 vai dizer que fazer aliança ou se juntar com pessoas que seguem princípios diferentes seria o mesmo que colocar um jumento junto com um boi para lavrar a terra. Olha só, Deuteronômio 22:10. Fazer aliança, se juntar
com pessoas que seguem princípios diferentes, a fé diferente. Seria o mesmo que juntar um boi com um jumento para lavrar a terra. Você acha que dá certo? O que ele quer dizer, pastor? Eu não entendi, pastor. Quer dizer o seguinte, amado. Olha a força de um boi. Ele vai arrastar aquilo que o jumento não arrasta. E um boi, ele é mais lento do que um jumento. Ou seja, não dá para colocar, amados, no mesmo carro de boi para lavar a terra. Então ele está dando um conselho, dizendo, gente, não façam isso. Não faz esse tipo de aliança. Que foi o que o povo de Israel, amado, fizeram. Sem consultar a Deus. Israel faz aliança com quem Deus havia mandado destruir. E uma decisão errada virou um compromisso permanente. Imagine, você assina um contrato. Imagine um casamento. O que Deus uniu, o homem não separa. Estou cansado de falar isso aqui. Pastor, mas há situação e situação. Sim, amado. Mas e quando já tem filhos? E desfazer um casamento nunca foi da vontade do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor abomina o divórcio. Não é do querer de Deus. Não quer dizer que você não possa se divorciar. Não quer dizer. Porque, como diz a situação em situação, nós sabemos que lá em Deuteronômio, Moisés mandou dar carta de divórcio e tem toda uma história por trás disso. Muitas das vezes é a dureza do coração, a falta de obediência, a falta de ouvir a voz de Deus, como nessa situação. O coração se torna duro e as pessoas não prestam atenção naquilo que Deus está dizendo não. Ou aquilo que o Senhor quer confirmar. E, amado, as coisas de Deus é totalmente diferente, muitas das vezes, das decisões humanas. A Bíblia diz que o Senhor escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. As que não são para confundir as que são. Às vezes você quer entrar numa multinacional, você não prospera. Às vezes você entra numa portinha, a Bíblia diz assim, quando você busca o Senhor, onde a planta do teu pé tocar, abençoado será. Quando eu estou em conformidade com a vontade do Senhor. Aleluia. Então todos os relacionamentos, parceria e escolha precisam passar por Deus. Eu vou orar primeiro, depois eu tomo a decisão. Porque nem toda porta aberta tem que ser atravessada. A Bíblia vai dizer sobre isso, né? Estreita é a porta da salvação e largo o caminho que dá para a perdição. Então nós temos tudo na Bíblia registrado. E nem todas as consequências vêm de imediato. Elas podem parecer por algum tempo que foi tudo bem, mas depois vem o resultado. Eu falo muito disso, né? Eu gosto muito de citar Eclesiastes, né? Capítulo 8, né? Aleluia. Onde fala o seguinte, não vou abrir não, para a gente ganhar um pouco de tempo. Onde vai falar que, às vezes, amado, geralmente as pessoas pensam assim, olha para mim aqui, ó. Olha para mim, porque isso aqui é muito, muito interessante de se ouvir. É importante para você se ouvir. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas eu já ouvi isso. Ou querer comparar uma pessoa com a outra. Ah, mas fulano não está na igreja e olha o que ela está passando. Ah, eu não estou na igreja, mas olha como é que eu estou prosperando. Mas e amanhã? Porque nem tudo vem de imediato. Porque o problema, às vezes, não nasce imediato.
É como uma semente que você planta. Você planta uma semente, no dia seguinte ela não está nascendo. Ela ainda vai germinar. Sabe, querido? Ela vai ainda pegar os nutrientes da terra para poder crescer, para poder dar os seus frutos. Lá em Romanos, capítulo de número 2, verso de 1 a 7, diz assim, escute isso. Bem sabemos, olha isso, ó, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Que coisas? Fazer aquilo que o Senhor não determinou. Ser contra os princípios de Deus. Verso de número 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará no dia do juízo de Deus? Não, pastor, está tudo indo muito bem para mim. Mas e quando eu me deparar para ser julgado? Lembra que eu falei? Sexta, quarta, nem sei, é tanta palavra, né? Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso, o juízo. Foi quarta. Eu falei que a vida passa tão rápido, né? Tão rápido. Verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Você ignora isso? O fato do Senhor muitas das vezes não agir de imediato, você acha que vai ignorar, ele vai ignorar a verdade, o juízo dele, aquilo que ele determinou? Ah, mas Deus está sendo tão bom para mim, mesmo eu andando em caminhos errados. É? Todo aquele que planta, colhe. Olha o que Gálatas fala, né? A gente cansa de falar isso, né? Como é que é? De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Fato. Ou ignoras a sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas, segundo a sua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá, escute isso, retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Você procede bem, é abençoado. Você procede mal, é amaldiçoado. Então, a desobediência desses homens, fazendo aliança e com promessa e juramento, já que eles prometeram não matar esses homens, já que eles fizeram uma aliança, eles tinham que cumprir. Porém, a Bíblia vai dizer que anos depois, no tempo de Davi, houve uma fome por 3 anos. E Davi, ele buscou ao Senhor. E Deus revelou a causa. Por que dessa fome? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu fui roubado? Isso anos depois. Eles estavam passando por uma dificuldade, a terra estava vivendo um tempo de fome terrível. Um tempo de escassez. E não era falta de trabalhador, não era falta de homens que tinham fé ou não, que não servia a Deus ou não. O problema é que lá atrás fizeram uma aliança. Prometeram não matar, prometeram não fazer nada com os homens. 2 Samuel 21 vai dizer que houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos.
Então Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou quem? Os gibeonitas. Ao contrário de Josué, o rei Saul foi lá e matou os gibeonitas, do qual eram inimigos? Eram. Mas eles fizeram uma promessa a eles que não ia fazer nada. Ia fazer deles apenas escravos, catador lá de água, e enfim. Mas Saul, o que ele fez? Olha, escute isso, amado. Saul era um homem de Deus. Davi era um homem de Deus. Mesmo sendo homens de Deus, houve grande fome. Isso era o resultado de uma ação, de uma decisão que eles tomaram de fazer uma aliança lá atrás. Já fizeram a aliança, eles deveriam ter matado lá atrás. Mas vocês prometeram, e prometeram no nome do Senhor. Agora você quer desfazer? Agora você está arrependido e quer desfazer? Então o que eu estou dizendo com isso? O que a Bíblia está dizendo com isso? Cuidado antes de fechar um negócio. Cuidado antes de fazer uma aliança. Cuidado antes de fazer uma promessa. Cuidado antes de levantar a tua boca. Porque muitas das vezes a causa do que você está passando hoje é resquício do que você fez lá atrás. E não tem nada a ver com o amor de Deus, porque Deus te ama e te perdoa, mas a consequência você vai carregar. Não tem jeito. Não tem jeito. Por quê? Porque Deus leva uma aliança a sério. Eu falei aqui para o grupo de casais, né? A respeito da aliança, né? Da aliança, né? Foi a primeira aula que nós tivemos de o que a diferença da aliança e de um contrato. Um contrato, amado, você rasga, mas uma aliança, ela é eterna. E Deus leva muito a sério essa questão de aliança. Então as pessoas casam, descasam 10, 20 vezes, e dizem assim, ah, mas eu estou bem. Aí eu peguei uma de 20, eu tinha uma de 40, peguei uma de 20. Ah, esse aqui, ó a barriga de tanque, ó o pernão dele. O que foi feito no passado ainda está ativo no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, queridos, é terrível. O mundo espiritual as pessoas esquecem. Se a pessoa não for espiritual, ela esquece. E lembre-se disso, toda aliança tem peso espiritual. Repita comigo, toda aliança tem peso espiritual. Pastor, mas foi um erro. Mas mesmo sendo um erro, Israel havia feito um juramento. E quando Saul quebrou o juramento, veio o juízo sobre a terra. Sabe o que é isso aí? Sabe o que é essa fome? Desobediência. Desobediência. Qual é a solução? A solução é sempre quando nós buscamos o Senhor. Sempre começa quando nós buscamos a Deus. Jesus Cristo quebra toda maldição. Você entendeu? A consequência às vezes está ali, mas daí para frente ela não vai perdurar. Ela não vai continuar, porque Cristo Jesus, amado, levou sobre si toda a maldição. Então eu preciso estar em Cristo, firmado em Cristo. Amém, querido? Davi, ele não ignorou a crise, mas ele foi consultar o Senhor, como nós ouvimos aqui, né? O que ele fez? Ele consulta o Senhor, e o Senhor então fala a culpa de sangue
sobre Saul e sobre a casa, porque ele matou o Gebianita. Ele matou, ele fez isso. Então Davi, como sempre o Davizinho, né? Oh Senhor. Eu quero concluir essa mensagem, que eu acho que já passou da hora. Meu Deus, né? Já passou da hora. Olha a conclusão. Eu quero que você guarde isso na sua casa, na sua mente, no seu coração. Uma decisão sem Deus pode parecer pequena hoje, mas pode se tornar uma grande consequência amanhã. Se coloque em pé.